Olá você! Vamos continuar aqui, não é? Ó, comecinho de curso de português é gostoso porque é tranquilo, né? Você fala de acentuação gráfica, falamos a respeito de grafia, é maneiro, vai, gostosinho. E agora a gente começa realmente a parte de grafia, especificamente ortografia. Então deixa eu me falar uma coisa para você. O que acontece com o assunto ortografia, não é? Que é importante você lembrar. Que é assim, ó, a gente vai decorar todas as palavras que existem nesta vida? Não, não. Por isso que eu disse na abertura do curso que ideal para você é fazer o que mesmo? Pegar provas anteriores e vendo que o seu examinador pergunta, não é? Por quê? Porque nessa parte de grafia, a gente sabe que as bancas, elas costumam durante um tempo elas ficam cobrando palavras repetidas vezes. Por exemplo, né? Por exemplo, tem a palavra lá, pretensão. Vai? Então o examinador gostou dessa palavra porque ele viu que um monte de gente errou quando ele pôs essa palavra na prova da primeira vez. Erraram a questão com a pretensão. Então o que ele faz? Ele fica repetindo a palavra pretensão, né? Em outras provas, porque ele já percebeu que fez sucesso. Muita gente errou, então fez sucesso. Sabe por quê? Porque o examinador gosta de pôr em prova aquilo que a gente mais erra. Ou aquelas expressões, enfim, tudo voltado para a língua em que a gente mais vacila, sabe? Por exemplo, falando de grafia, a palavra privilégio foi sempre uma palavra que caiu muito em prova de modo geral. Não estou nem falando de banca X, Y, Z, não. Modo geral, a palavra privilégio cai muito. Por quê? Porque as pessoas dizem privilégio, mas não é com E, é com I. Então não é privilégio, é privilégio. Isso cai toda hora, certo? O verbo mobilizar é com Z, mas muita gente pensa que é com S. Então são palavras que caem em concurso público, vamos dizer assim. Entendeu? Por isso que é tão legal você pegar provas anteriores para ir resolvendo. Neste momento que você está começando a estudar, essa matéria em especial, não se preocupe tanto em acertar ou errar. Não importa se você acertou ou se você errou. Sinceramente, o que interessa é, você entendeu a questão? Você associou a teoria com a prática da questão? Porque esse vai ser seu primeiro passo. O dia que você fala assim, tô pronto, eu sei o que o examinador está falando. Eu sei o que ele quer que eu pense aqui. Então aí sim você vai começar a se preocupar se você está acertando ou errando. Combinadíssimo? Ótimo. E no que diz respeito à grafia? A gente não vai decorar a história de todas as palavras, só que nós vamos pensar o seguinte, se as palavras têm uma história e elas vão formando outras palavras, como eu falei para você, as chamadas derivadas, porque a gente viu lá, crer, lever, tem palavras derivadas. São verbos que nascem dos verbos primitivos, crer, dar, ler e ver. É esse o princípio. Então, o que acontece? Como a palavra tem uma história, ela vai se ramificando porque ela vai gerando outras palavras, nós somos capazes de perceber, não é, essa ramificação, que a gente chama de família das palavras. E aí fica fácil a gente fazer por associação, não é? Como fazer o raciocínio da grafia daquela palavra. Então, por exemplo, você tem que escrever cerejeira. E a gente sabe que o som do G é danado, porque ele pode ser representado pelo J, como ele pode ser representado pelo G. Não é verdade? É. Então, o que a gente pode fazer? Pensa numa palavra menor, essa é a dica. Pensa numa palavra menor que cerejeira. Você vai lembrar de cereja. Ai, que delícia, porque cereja, ó, cereja não tem como ser com G, senão vira cerega. Não é isso? Se cereja é com J e a cerejeira nasceu da cereja, o que você já sabe? Que cerejeira é com J. Então é deste raciocínio que eu estou falando e é a partir dele que eu vou mostrar para você essa linha de raciocínio e assim que a gente vai estudar grafia. Combinadíssimo? Então veja aí comigo, ó. A gente tem a cereja escrita aí para a gente já saber que a família vai manter esse J. Certo? Lembra que eu falei que a família é a ramificação, né? Olha que eu pus aqui. Obcecar e obsidiar são duas palavras que se confundem muito e antes que você tenha dúvida, obsidiar pode ser obsediar. A gente chama isso de forma variante. As duas escritas estão corretas, tá bom? Então é assim, ó. Para você nunca mais fazer confusão entre essas duas palavras, inclusive não confundir a família delas. Obcecar
gera o substantivo obcecação. Porque obsessão é do obsidiar. Olha lá. Tá vendo? Por isso que aquele que tem obcecação é aquele que é obcecado. E aquele que tem obsessão é o obsessivo. Repare a grafia, repare. Obcecado com C, obcecado, aliás, obcecação com C, obcecado com C. Porque muita gente vai escrever obcecado com S, mas está confundindo com o obsediar, que gera a obsessão, que é escrito com os 3 S's aí, portanto, obsessivo é de outra família e manterá os 3 S's. Entendido como é que é o raciocínio? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá para o verbo pôr e o verbo querer. O que eu estou mostrando para você aqui? O verbo pôr e o verbo querer no passado tem estas 2 formas aí. Eu pus, eu quis. Sabe o que isso ajuda a gente a saber? Que toda vez que você vai escrever verbo pôr ou verbo querer conjugados com o som do S ou do Z, você usa o S. Ó, eu pus. Então, se eu pusesse, tudo com S. Pusera, com S. Percebeu? Olha lá. Então, nessa base aqui, sempre terá o S. Não importa o som que o S assume. É porque quando você fala eu pus, você confunde som de S com Z. Tanto é que muita gente, quando escreve eu quis, escreve com o Z e é com S. Aí vai ficar quisesse, quisera e assim por diante. Então, sempre o S. Combinado? Ó, gorja. Gorja é palavra que tem o J. Então, quando você vai escrever gorjeio ou gorjeta, que são palavras que são na mesma família, a gente mantém o J. Combinado? Olha que interessante. O verbo viajar traz muita polêmica quando ele vai para o plural e fica assim, por exemplo, para que eles viajem. Então, qual é a polêmica? É porque o verbo é viagem com J, né? E a pessoa se descabela e fala, mas por que se quando eu escrevo o substantivo, por exemplo, a viagem foi boa, a gente tem o G. O que acontece nesse caso? Ora, o verbo viajar não é nenhum ET, não. Ele se comporta exatamente como todos os verbos terminados em J. Por exemplo, o verbo enferrujar. Vai dar na mesma, para que eles enferrujem. Se eu usei o verbo, eu tenho de manter esse J que está aqui no verbo. Ó. O verbo nasceu com J, enferrujar, viajar. Eu mantenho esse J nas suas conjugações. Mas na hora de usar o substantivo equivalente de enferrujar, que é a ferrugem, eu uso o G. Percebeu como a etimologia tem uma lógica? Agora, por que o substantivo tem G e o verbo tem J? Porque as palavras que vieram do latim para a nossa língua, que são os substantivos terminados em gen, são escritos com G. Então, a viagem é com G, a ferrugem é com G, vagem é com G, coragem, vantagem, todos que têm gen no final são com G, não é? Só vou chamar sua atenção para isso aqui, a palavra lambugem, leva isso de lambugem. Esse é com J porque não tem origem latina. A palavra lagem, que hoje alguns nem conhecem, mas é a palavra laje, que de tanto a gente fala laje, perdeu o M, porém, continuam as 2 formas. Aquilo que eu falei do obsediar é uma forma variante. Você pode falar laje, como você pode falar lagem. E a palavrinha pagem, que também é com J. Então, você tem essas daqui de origens diferentes, mas substantivos terminados em gen, com exceção desses daí, terão o G. Certo? Não é tranquilo? É tranquilo. Ó, se existe alguma palavra em especial com a qual você tenha dúvida na hora de escrever,
Você pode fazer um truquezinho que é assim, eu vou dar o meu jeito de fazer, você vai criar o seu. Por exemplo, eu sempre tive dúvida com berinjela e tigela. Eu tinha ódio dessas duas palavras quando eu era criança, porque a professora minha fazia ditado. E toda vez ela pedia essas duas palavras, eu errava e falava, mas no próximo eu não vou errar. E ela punha de novo, mas que maldição. Aí eu falei, eu vou acabar com isso. Você quer ver? Vou mostrar pra você aqui escrito, ó. Eu pensei na berinjela. Falei, olha, a berinjela tem essa carinha aqui, não tem? Tem. Então, repara o que ela parece. Mas é um J, né? Pronto. Berinjela com J, nunca mais eu errei isso. A tigela, uma tigela básica, aquela redondinha, né? Você olha assim por cima, ela é redondinha. Pronto, eu não tive mais dúvida. Tigela é com G. Então, você pode usar esses artifícios, fique à vontade. Mas, lembre-se, só para as palavras com as quais você não conseguiu trabalhar aqui dentro da etimologia, porque isso resolve sua vida. Você quer ver uma coisa? Ó, aqui nós vamos continuar com esse raciocínio da etimologia. O que eu vou mostrar para você? Verbos terminados em izar podem ser grafados com o Z ou com o S. O que eu vou fazer? Eu vou explicar para você quando é que você usa o Z, quando é que você usa o S, nesses dois primeiros exemplos, e para a próxima aula você vai preencher o restante usando o mesmo raciocínio, combinado? Então veja o que acontece. O sufixo que forma verbo mesmo é esse aqui com o Z. Então, repare, a gente tem aqui a palavra canal, que é um substantivo, certo? Para eu formar o verbo, eu vou ter de acrescentar o sufixo. Sufixo é esse pedacinho final do verbo, da palavra. Eu pus izar e eu ponho Z. Agora, quando eu escrevo o verbo analisar, eu tenho de lembrar que ele vem de análise. Agora, olha na tela. Para eu sair da análise e ir para analisar, eu tiro esse E daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu penso nesse S, escrevo ele aí, deixo e ponho analisar. Então, é assim, teoricamente, o que aconteceu? Canal tem como base a palavra canal inteira, ou seja, é o radical, lembra? A menor parte da palavra. Então, quando vem para cá, eu só acrescento sufixo. De análise para analisar, a parte básica da palavra, o radical, é essa aqui, que já tem S e tem o IS. Então, eu não preciso tirar o IS da palavra análise e aí eu monto o verbo, mas eu só acrescento o AR. Combinado? Então, é isso que você vai fazer em todos esses outros para manter essa linha de raciocínio, porque isso é extremamente simples, tá? E aí você não vai mais ter dúvida quando você for escrever o verbo, seja ele qual for, terminado em izar, porque você vai saber se você vai pôr o Z ou se você vai pôr o S. Você pode pensar assim, eu vou poder pegar esse S emprestado? Se eu posso pegar aquele S emprestado, então o verbo termina em izar com S. Não tem S para pegar emprestado no final daquela base? Você põe o Z. Fechamos? Muito bem. Então, próxima aula, você já traz isso aqui pronto, que eu já começo a aula por aí e a gente continua com essa linha de raciocínio. Fechado? Até a próxima.